empresário abre o jogo sobre vinda de Claudinho. Vamos falar sobre Flamengo e Alexandro, viagem do Flamengo para Uberlândia, multa rescisória do Gabigol, estão falando aí negócio de Corinthians, Marcos Braz abrindo o jogo também e várias outras situações do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Também comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo e o cronograma da viagem do Flamengo a Uberlândia. O negócio é o seguinte, tô lendo aqui a matéria do Coluna do Flamengo, né? A Mônica Alves relata essa situação aqui, a gente apura algumas coisas naturalmente no dia a dia também. E o Flamengo treinou hoje na parte da manhã no Rio de Janeiro, tá? No CT Ninho do Urubu. A apresentação no Ninho do Urubu foi ali por volta das 9 horas da manhã. O treino foi às 10 horas da manhã, beleza? A saída do time do Flamengo rumo a Uberlândia, na verdade, rumo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, aconteceu logo após o almoço. E às 4 horas da tarde, o voo decolou do Rio de Janeiro rumo a Uberlândia, e ao que tudo indica, deve chegar às 5h30 da tarde, 5h30, 6 horas mais ou menos, chega o voo do Flamengo a Uberlândia, interior da cidade do estado de Minas Gerais, beleza? Aí depende do horário que você está assistindo o vídeo, dependendo, o pessoal já até chegou lá, beleza? Jogo do Flamengo, amanhã, 6h30 da tarde, domingo, decisão, final de campeonato. Ah, mas já tá rebaixado. Final de campeonato e os caras têm que entrar focados, 220 volts, para vencer essa bagaça aí. E ao que tudo indica vai ser casa cheia, lotada. A carga era de 39, 40 mil ingressos. Todos os ingressos foram esgotados, maioria da torcida do Flamengo. Jogo no estádio do Sabiá, torcida do Flamengo em peso para apoiar o Flamengo, isso porque o América Mineiro vendeu o mando de campo, só para avisar aí quem não sabe ainda da situação, que eu acho difícil, quem assiste o canal tá por dentro das informações do Flamengo. Galera, a CBF, né, além das outras rodadas, né, que depois do Flamengo enfrentar o América Mineiro, na quarta-feira, às 8 horas da noite, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã. Depois, no domingo, dia 3, o Flamengo, na verdade, não tinha data ainda, né? Não tinha horário do jogo contra o Cuiabá e contra o São Paulo. A CBF soltou essa informação. Flamengo e Cuiabá, domingo, dia 3 de dezembro, às 4 horas da tarde. E São Paulo e Flamengo, última rodada, Morumbi, casa do São Paulo, quarta-feira, dia 6 de dezembro, às 9h30 da noite, que é quando, de fato, o Campeonato Brasileiro deve se decidir, deve ir até a última rodada. E ontem, rapaz, o Corinthians, Pedrão, o que tem a ver? Você vai saber. O Corinthians tomou uma pancada de 5-1 do Bahia, lá na casa do Corinthians, né? Só que o único time que havia feito 5 gols no Corinthians dentro da sua casa era o Flamengo, tá? O Corinthians tomou de 5 pro Bahia também, né? Com o Domenech, naquele tempo que nem torcida podia ir no estádio. Agora, com torcida, tomaram 5 do Bahia e isso ajudou o Flamengo. Como assim, Pedrão? Você tá ficando doido? Ajudou o Flamengo? Ajudou, porque embolou a batalha ali pela saída da zona do rebaixamento. Tá, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que o Palmeiras, na última rodada, sai de casa, vai pro Mineirão enfrentar o Cruzeiro e nesse momento, o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Vasco, com 41. O Bahia, que tá com um jogo a mais acima do Vasco, tem 41. O Cruzeiro é o primeiro time da zona do rebaixamento, tem 41. Então, meio que adia a decisão dessa situação de que quem vai cair, quem não vai cair, vai adiando. Tá tudo embolado. E o interessante pro Flamengo é que o Cruzeiro esteja brigando para não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Não é torcer pro Cruzeiro perder, tem que torcer para embolar. Pra ficar embolado até a última rodada. Porque aí o Cruzeiro, meu amigo, tem que entrar jogo de mata-mata contra o Palmeiras na última rodada. Eu sei, eu falo aqui, o Flamengo tem que fazer o dele, coisa e tal, mas é inevitável, a gente não pensando do outro, né? Mas é óbvio, o Flamengo tem que ir amanhã em campo, 6h30,
Aliás, amanhã o Palmeiras tem jogo fora de casa, Fortaleza fora de casa, não é jogo fácil, Fortaleza. Foi bom também em relação ao Fortaleza, porque o Cruzeiro tem 41, tá na zona, o Fortaleza tem 44. O Fortaleza tá a 3 pontos da zona. E além de ficar fora da zona, o Fortaleza tem que ficar na vaga da Sul-Americana. Se continuar rateando, empatando, perdendo, vai cair na zona do rebaixamento. Vai cair fora da Sul-Americana. Então foi excelente, maravilhoso esse resultado de ontem. 5-1 do Bahia pra cima da equipe do Corinthians, porque se o Corinthians ganha, o Bahia fica mais afundado e aí ia tranquilizar todo mundo. Aliás, 7h30 da noite, tem Vasco e Atlético Paranaense na casa do Atlético Paranaense. Mas falando um pouco mais sobre a viagem do Flamengo, tá, meus amigos? Sobre os jogadores que foram relacionados para essa partida. Os goleiros foram Rossi, Matheus Cunha e Santos. Laterais, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Wesley, Mateuzinho Varela. Zagueiros, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo e Rodrigo Caio. Tinha expectativa do Davi Luiz ser relacionado para esse jogo, mas ainda é tratado com cautela. Apesar dele treinar com o restante do elenco, ele está de fora da viagem para Minas Gerais. Diferentemente do meio-campista, do volante Alan, que volta à lista de relacionados do Flamengo. Ele viajou com os outros meio-campistas Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Pulgar, Thiago Maia e De Arrascaeta, beleza? Então Alan volta a ser relacionado para um jogo do Flamengo depois de muito tempo, depois daquele jogo que o Flamengo tomou de 3 para o Atlético Paranaense em Cariacica. Atacantes, Pedro, Gabigol, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Esses são os atacantes selecionados para encarar a equipe do América Mineiro. Jogo importantíssimo amanhã, às 6h30 da tarde, horário de Brasília, beleza? E aí, meus amigos, olha só. O Gabigol, através das suas redes sociais, publicou uma foto com Gerson, Léo Pereira e ele próprio e escreveu o seguinte: pronto para mais uma final. Então esses caras, eles sabem e estão mobilizados, sabendo que agora é mata-mata. Que agora é Copa do Mundo. Copa do Mundo, pô, o Tite perdeu a Copa, Pedro. Tá, mas é outra coisa que eu tô falando. Agora é mata-mata, agora é Copa Libertadores, agora é Copa do Brasil, pra falar os títulos que o Tite já ganhou. É oitavas, é quartas, é semi e é final. E o Gerson no vestiário, Flá TV divulgou os bastidores, sempre que o Flamengo vence, ou então tem uma grande atuação, a Flá TV divulga os bastidores, só não divulga quando perde, né? Eu me lembro do empate que a Flá TV divulgou em 2020. Empate também divulga, depende do empate. Se for empate heróico, divulga. Em 2020, o Flamengo empatou com o Inter fora de casa 2-2 no finalzinho, gol do Everton Ribeiro de cabeça, passe do Gerson, Domenech era o técnico, divulgaram. E agora divulgaram de novo. Eu lembro das coisas. Vamos lá. E aí o Gerson, nesse bastidor, tá falando o seguinte: quem vai vencer o campeonato, eu não sei. Só sei que tem uns 5 jogos. 5 tinha antes do jogo do Bragantino. E vamos buscar até o final. E o Tite falou também. São 5 jogos, 5 decisões. Isso antes do jogo contra o Bragantino. Hoje é mais importante. Confiança para jogar, coragem para agredir. Confia no trabalho, confia na qualidade individual de cada um, pediu o Tite nas imagens divulgadas pela Flá TV. O Tite gosta, né, dessa coisa do discurso e é nítida a melhora no time, sobretudo a melhora defensiva no time do Flamengo, a melhora tática. O time do Flamengo é mais organizado. A era Tite no Flamengo, que é composta por 8 jogos, tem uma média de 0,75 gols sofrido por jogo, cara. É uma média bem baixa. O Flamengo tinha mais de um gol sofrido por jogo antes, se eu não me engano, sofria muitos gols. O Flamengo nos últimos 4 jogos sofreu apenas um gol. E se você for pegar a média de gols que o Tite tomava na seleção brasileira nas eliminatórias da Copa de 2018, era 0,2. Na seleção brasileira Copa América 2019, 0,1. Seleção brasileira eliminatórias do Catar, para a Copa do Catar, 0,2. E todos os clubes que o Tite passou, ele sempre, como característica, ele tem uma média de gols baixa, gols tomados, que eu tô falando, não gols feitos, né? Essa é uma característica do técnico do Flamengo e ele vai entregando essa característica ao time do Flamengo
e começam a surgir protagonistas no time, velhos, conhecidos protagonistas, Arrascaeta e Pedro, por exemplo, os dois juntos, desde que o Tite chegou ao Flamengo, já tem 13 gols marcados. Olha só, galera, a dupla Arrascaeta e Pedro são responsáveis, na verdade, dos 13 gols que o Flamengo na era Tite marcou, 8 são de Arrascaeta e Pedro. 5 do camisa 9 e 3 do Uruguai. Dessa forma, os dois são responsáveis por 61,5% dos gols feitos pelo Flamengo desde que o técnico chegou ao mais querido. Então vive em grande fase tanto a Arrascaeta quanto o Pedro, né? Problemas físicos passavam de Arrascaeta, parece que deu uma melhorada. O Pedro, questão da agressão, problema também de... a questão mental pesava muito no Pedro também, estava apático em campo, já é um atacante que sem a bola ajuda demais na marcação, sabe? Então tá bem melhor nessa situação. E aí, o Flamengo amanhã, vencendo o América Mineiro, garantirá a vaga pelo menos para pré-Libertadores 2024. Nesse momento, o Flamengo ocupa a terceira colocação do Brasileirão com 60 pontos. Faltando 4 rodadas para o final do campeonato, o Flamengo tem 9 pontos a mais que o Atlético Paranaense, que é o primeiro time fora do G6. No domingo, amanhã no caso, o Flamengo encara o América Mineiro e caso chegue a 63 pontos, garante a vaga para o torneio continental, pelo menos para pré-Libertadores, mas não é pré, a gente quer fase de grupos e, sobretudo, ser campeão brasileiro, porque dá para ser campeão brasileiro. Vamos lá. Vamos avançando aqui, galera. O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tanuri, comemorou o fato do departamento médico estar totalmente zerado e todos os atletas estarem à disposição do Tite. Claro que o Davi Luiz, né, ele não tá mais no DM, já tá treinando com o grupo, mas tá sendo levado uma certa precaução com ele, tá? Por isso que ele não foi relacionado. E aí ele falou o seguinte, chegando no final da temporada, conseguimos um reforço importantíssimo no Campeonato Brasileiro. Zeramos o departamento médico, ou seja, nenhum atleta está mais em recuperação de lesão. Davi Luiz e Alan, que eram os últimos a ocupar o departamento, já fazem trabalho com bola e estão liberados clinicamente. Seguimos trabalhando dia e noite focados no nosso objetivo. Então a questão do Davi Luiz é mais uma questão de recondicionamento físico, precaução, entendeu? Acho que contra o Atlético Mineiro já deve estar disponível aí, pelo menos no banco de reservas do Flamengo. É um feito que é para se comemorar de fato, né? É difícil nesse calendário maluco do futebol brasileiro, nesse gramado do Maracanã também, que vem melhorando, né? Causava várias lesões, pelo menos ao que as pessoas comentam, e nesse calendário doido, cheio de jogos, viagens, o Brasil, dimensões continentais, então pouco descanso para os atletas. Realmente é difícil você zerar o departamento médico, mais difícil ainda no Flamengo, que sempre está envolvido nas principais competições. Nesse ano o Flamengo caiu nas oitavas da Libertadores, é verdade, mas chegou até a final da Copa do Brasil. O Flamengo sempre é um dos times que mais disputa jogos no campeonato, né? Na temporada, na verdade. No ano passado, por exemplo, o Flamengo chegou à final da Libertadores, da Copa do Brasil, venceu os dois, e aí, cara, você acumula o número de jogos, na outra temporada já emenda Supercopa, Recopa, Carioca, Mundial, vem Brasileiro, Libertadores, e aí, cara, não tem como não lesionar jogador, principalmente falando da questão muscular, né? Então, Fábio Maceredian vem fazendo um bom trabalho, que é a dosagem da carga também. Isso não sou eu que estou falando. Ele próprio falou isso. Renato Benedito, fisioterapeuta, grande fisioterapeuta, né? Converso com ele direto também. Fala sobre isso. E quando o Sampaoli chega no Flamengo, começa a ter um monte de lesão. É lesão muscular, é isso. Muita carga, botaram muita carga. O Fábio não, já dosa não, vamos, calma, se lesionar é final de temporada, não adianta forçar também para melhorar a condição física, que não vai dar, faltam 4 jogos, é Copa do Mundo, enfim, é Libertadores, é Copa do Brasil, tá? Galera, é o seguinte, o Marcos Braz deu uma entrevista no embarque do Flamengo rumo a Minas Gerais, Uberlândia. Em entrevista à imprensa no aeroporto do Galeão, Marcos Braz falou sobre a reta final do Campeonato Brasileiro e sobre a possibilidade do título do Flamengo. E ele fala:
Agora não tem mais erro. O Flamengo tem que ir ganhando jogo por jogo e ir vendo o que vai acontecer. Temos que ganhar o nosso. É esse que tem que ser o foco. Flamengo, vamos fazer o nosso. Os outros, pô, Pedro, você acabou... mas o certo é isso que ele tá falando. É ganhar o nosso. Foco no nosso jogo. O problema é que o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza é na mesma hora, né? A gente vai ficar naquela coisa de ver bolinha. Ih, saiu a bolinha. Caramba, foi gol de quem? É uma loucura. Aí o pessoal tem aplicativo que bota pra pitar, eu não gosto, senão fico... Pô, presta atenção no jogo, presta atenção no aplicativo. É uma loucura, galera. Mas vamos avançando aqui, pessoal. Ó, formação do Júlio Miguel Neto, né? Recentemente o nome do Claudinho voltou à tona no Flamengo, né? Sobre uma possibilidade do Flamengo tentar um novo investimento no atleta. Em uma conferência telefônica, o Júlio Miguel conversou com o empresário do meio atacante Claudinho do Zenit, o agente Fernando Garcia, e o mesmo garantiu e confirmou que nesse momento, ele ainda bota em caps lock aqui, nesse momento não há nenhuma procura, interesse ou proposta pelo Flamengo pelo seu atleta, do Flamengo pelo seu atleta. Neste momento, em dezembro, quando se aproxima a janela, quando acabar o Brasileiro, o Flamengo já tem movimentações pelo Léo Ortiz, mas falou que vai intensificar após a janela, após o término do Brasileiro, porque o jogador tá focado lá no time dele também, o time dele disputa a vaga na Libertadores, quem sabe campeão brasileiro, mas o Flamengo já deu um chegar para lá no Bragantino, então neste momento não tem nada, mas vamos ver aí como é que vai ficar a situação. Ainda tem De La Cruz, que a gente já comentou. E aí, meus amigos, informação aqui da Raíssa Simplício, muito se fala também no nome do Alexandro, lateral esquerdo, já atuou com o Tite na seleção brasileira. Tá aí, Alexandro da Juventus é o nome para a lateral esquerda do Flamengo. Porém, a negociação é muito difícil. Uma fonte confirma que primeiro tem que convencê-lo a voltar ao futebol brasileiro. Algo parecido com o que aconteceu com o Felipe Luiz e também o Rafinha. Então, o Flamengo utilizaria a mesma estratégia, ia se inspirar em 2019, da forma que o Flamengo conseguiu tirar o Rafinha do Bayern, né, final de contrato, e o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. O Flamengo tentaria fazer a mesma coisa com o Alexandro, beleza? Uma conversa, uma negociação, mas isso também mais para o final da temporada. Já estamos no final, né? Faltam 4 rodadas, é verdade, mas o Flamengo aguarda para negociar com calma e com estratégia, né? Levar de novo os conceitos utilizados em 2019 para trazer esse lateral. E a mesma posição, né? Lateral. Galera, é o seguinte, hoje tem eleição no Corinthians, ou teve eleição no Corinthians, não sei qual é o resultado e coisa e tal. Sei que a semana inteira ficaram aí, porque o Gabigol tá no Corinthians, Pedrão, Gabigol isso, Gabigol aquilo. E aí, o Mauro César resolveu publicar isso aqui nas suas redes sociais e botou: já que perguntam, a multa para tirar Gabriel Barbosa do Flamengo, se convertida em dólares, gira em torno de 100 milhões de dólares. Quem quiser tirá-lo do Flamengo terá que pagar tal quantia ou negociar. De graça, ele pode sair só no dia 1º de janeiro de 2025. Caso o atual contrato, é verdade, não seja renovado, é o que tudo indica, vai ser renovado. Não foi renovado nesse momento, pelas condições que o Gabigol queria. 5 anos, mais aumento e coisa e tal, mas, gente, totalmente o Corinthians, rapaz, o Corinthians tá na crise danada, rapaz, tá na eleição lá, protesto, torcida revoltada, estão muito de 5 pro Bahia, não tem essa história, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.